Pessoal, bom dia, né? Só que na verdade é boa noite. São 7h19h30. E eu decidi fazer esse vídeo agora, essa hora. Eu estou entrando de cabeça mesmo, é um mundo maravilhoso. Estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo. E esse vídeo tem relação com uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho direito, desde que eu não venha digamos assim, prejudicar ninguém, terceiros, colegas de trabalho, não. Esse vídeo é um vídeo meu. Se o canal é o meu, eu não sou blogueiro. Isso não é blog, isso faz parte do meu acervo de vídeos que tanto é que o canal do comandante Roberto Andrade é um canal multidisciplinar. Isso aqui tem relação com relações no trabalho entre empregador e empregado. Na verdade, não tem mais empregado. Hoje em dia, todos nós somos colaboradores. Eu vou ratificar isso, que é a minha diarista, a nossa diarista aqui, ninguém é dono dela, ela é nossa colaboradora, pô. Eu nem a trato como uma colaboradora, como se ela fosse uma pessoa da família. São 5 anos que ela está com a gente. Então eu vou contar 2 histórias. Uma é verídica, a outra é ficção, que eu criei a de ficção, para juntar com a primeira, para você ver o final como é uma coisa interessante. Você que está me vendo aí, você é dono de uma panificadora, você é dono de uma loja, você é dono de uma grande indústria, você é o sócio majoritário, você está lá no nível estratégico, né? O pessoal está todo embaixo de você. Você não é superior a ninguém, apenas que a você que é o empreendedor, que é o dono da loja, o dono da mecânica, o dono do supermercado, o dono do colégio, a você são atribuídas as maiores responsabilidades. É por isso que você é o dono. O pessoal no navio e aqui em terra fala muito, poxa, comandante, meus alunos falam, comandante. Às vezes eu pergunto, posso fazer comandante? Pode tudo. Comandante é superior. Nem um general, nem um comandante, ninguém é superior. A nós são atribuídas maiores responsabilidades. Nós somos simples mortais. Eu vou começar com essa história aqui. Há muitos anos e anos atrás, essa é verdadeira. Eu não me lembro bem o nome de família, mas para ser mais sucinto, mais conciso, eu vou falar isso. Existia um milionário na Europa. E ele, desde criança, ele já tinha nascido na época que já tinha automóvel. Aqueles carros antigos foram. E ele meteu na cabeça que um dos sonhos dele era fazer uma viagem com a família dele e os colaboradores dele, que eram os empregados. Mas ele queria viajar no deserto. Ele sempre dizia, um dia eu vou poder pegar, montar uma trupe minha, digamos assim, um comboio, só de carro eu quero viajar pelo deserto. E hoje nós já temos nos Estados Unidos desertos que tem, não é bem uma autoestrada, mas é uma estrada mesmo, você vê em filme. No Golfo Pérsico você já encontra isso. Ele tinha 7 motoristas, de todos os serviçais dele, assim, ele tinha 7. E quando ele contratava o motorista, ele como dono da empresa, o pré-requisito era que esse profissional falasse a língua inglesa fluente. Tá ok? Aí eu quero que fale inglês. Ele mesmo fazia entrevista, vinha, ele era muito radical. Foi andando, morreu. Um dos motoristas morreu. Ele já estava começando no plano de fazer essa viagem, com os carros dele, guarda-costas e tudo. E morreu um deles. E ele perguntou para a esposa dele assim, o que é que nós vamos fazer? Ela disse, poxa, dinheiro não falta. Você coloca um anúncio, ou pede alguém para indicar, ou sai procurando, que é assim você que está aí, quando numa empresa eu vou jogar na minha área, precisam de um oficial ou um subalterno, tal, como é que fazem? Eles colocam numa empresa, eles colocam hoje no ALX, colocam em qualquer mídia, no Zap, colocam, mandam um e-mail para todo mundo, joga numa rede mundial ou no Brasil, estamos precisando disso e disso. Se não fizer isso, o dono da empresa pode fazer o seguinte,
Ele está conversando com alguém, alguém diz, olha, o caso é o seguinte, eu tenho um amigo que ele tem um sobrinho que faz isso aí. Então é por indicação. Ele vai chegar lá e vai ver se ele quer. Tá ok? O outro pode acontecer que ele faça um concurso. Você vai prestar um concurso para pegar uma vaga. Então tem várias maneiras de eu conseguir um colaborador hoje. Tá ok? Ele deu o jeito dele lá e arranjou. Quando chegou lá era um rapaz. Os 6 que estavam lá era aquele pessoal chamado velha guarda. O rapaz tinha uns 26 anos. Falava inglês fluente e falava outros idiomas. Quando ele foi fazer essa entrevista, o dono lá, ele estava viajando, então ele falou para a esposa dele, minha filha, ela que era a preposto dele, digamos assim. Você vai ver o que é que vai acontecer, você vai me dizendo. Hoje a gente já tem canais de comunicação bons. Você vai me dizendo aqui como é, se você pode escolher, se você escolheu. E ela colocou lá um anúncio e apareceu muita gente. E sobrou um rapaz. Olha só quando você vai escolher. Ela perguntou para o rapaz, você fala inglês? Ele disse, fala, senhora, eu falo inglês e mais 3 idiomas. Não, tudo bem, só quais são os inglês? Olha, eu falo francês, alemão, tá, tudo bem. Mas o inglês é porque o meu marido, ele é muito assim chato, ele é muito radical. O rapaz era um rapaz simpático, um cara bonito, pintoso. E o resto era a gente chama velha guarda. Aqueles coroas cascudo mesmo. E aí o que foi que aconteceu? O tempo foi passando, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, e o rapaz trabalhando todo direitinho lá. Ele tinha proatividade, ele era um cara eficiente, eficaz. Ele tinha tudo o que o pessoal precisava, só tem um detalhe. Além dele ser mais novo em idade, ele tinha sido o último que tinha sido contratado para aquele posto. O pessoal se empolgou com ele ali, já conhecia, mas não procurou saber a fundo o que era que ele sabia fazer. Então você que é empregador, quando você for contratar alguém, eu não estou dando conselho, eu não gosto de dar conselho, eu dou um parecer. Você que está me escutando, você montou uma loja, agora eu preciso de 2 vendedoras. Não pegue, como a gente fala literalmente, na marra. Eu vou pegar a filha da vizinha. Não, você quer fazer uma caridade, faz, mas dentro de um limite que não vai lhe trazer problemas. Tá ok? Tudo bem. Com 1 ano e meio, eles começaram a se preparar. Nós vamos preparar. Quando faltavam 3 dias para a viagem, e uns 7, um dos assessores, consultores dele, chegou e falou, doutor, nós só vamos poder usar 6 carros. Eu não sei se retiraram isso da internet, isso é muito tempo. Mas tinha, no YouTube e tudo. No YouTube, né? E ele perguntou, por que eu não posso ir com os 7 carros? Porque o senhor vai passar em países que está tendo, são blocos econômicos, que é uma matéria que eu ensino na parte de economia marítima mundial. Depende do bloco econômico que tem ali. Entendeu? Tem o europeu, aqui no Brasil a gente tem um bloco econômico que é o Mercosul, e tem países que fazem parte, dependendo do bloco, se eles são liberais ou não, tem um lá que se nós passarmos a gente vai ter que passar, depende do número de gente que vai entrar ali, de pessoas. E eu pesquisando, o senhor só pode chegar com 6 carros lá. O que é que você quer dizer? Quer dizer que o senhor ou leva um motorista a mais, ou então o senhor vai deixar você vai ter que liberar um motorista seu. Você vai ter que demitir, você vai ter que liberar, fazer esse negócio aí. Ele disse, tudo bem, quem é que eu vou? Ele chegou com o mais velho dos caras, o motorista, e perguntou, contou o que tinha acontecido. Ele disse, se eu fosse senhor, eu liberava o 4º motorista que tem aqui na ordem de chamar para a sua empresa. Por quê? Eu posso falar? Ele contou algumas coisas lá. Olha, eu particularmente, ele é muito bom, mas eu não me dou muito bem, a relação dele não é muito boa. Tal. E foram fazendo aquilo, escolhendo. Final de tudo, sobrou para o rapaz, que era o mais novo. Até porque ele tinha sido contratado por último. Entendeu? Só que conheciam muito pouco dele. Como ele era muito bom, ele era muito prestativo, era muito ético e tudo, o pessoal nem se preocupou. Porque tem profissionais que são assim.
Tem profissionais, eu, por exemplo, quando eu estava em navio, eu era imediato, chegava um primeiro oficial para engajar conosco. Nos 3 primeiros minutos eu já estava sabendo como era, de tanta experiência que você vai adquirindo. E mandaram o rapaz embora. Quando você manda um colaborador embora seu, você pode mandar por demissão, por liberação ou por desligamento. E saiba, se você não sabe, ou quem não sabe, aí só leigo, que quando manda um colaborador embora, seja a maneira que for, dando todos os direitos dele, seja o que for, ele tem direito de saber por que é que ele está saindo dali. Você não pode simplesmente chegar, se tiver outros setores acima de você, o setor maior que está lá em cima, ele tem que explicar para a sociedade, porque é obrigação dele. Sendo você mandando uma pessoa embora por justa causa, por que é que você está mandando tal? Porque ele matou, porque ele roubou ali, porque ele desviou uma carga minha, porque ele abusou e usou de assédio contra outros. Olha, porque ele gritou com a minha esposa, tem que ter uma justa causa. Quando é justa causa, saiba, você que é colaborador, que você perde muitos dos direitos. Quando é sem justa causa, na verdade, ele não está te demitindo. Ele está te liberando ou ele está desligando você de um grupo. O que é liberar? Quando eu estava numa empresa de offshore, que chegou a crise brasileira, essa empresa chamava todo final de semana, ou toda semana, ela começou a chamar oficiais. Numa dessas eu fui. Quando chegou comigo, um rapaz muito, que eu vou me dar o direito de não citar o nome, até por ética, muito educado, ele era novo. Como crew manager, ele falou para mim, comandante, eu recebi uma ordem para lhe dizer que nós estamos liberando o senhor. O senhor não está sendo demitido. Eu disse, porque demissão, ele disse, é uma coisa muito profunda. Então nós estamos liberando. Ele pegou na hora um telefone, ligou para outra empresa do ramo, offshore, e falou, olha, eu tenho um comandante aqui, ele é trilíngue, é isso, tal, tal, tal. Tu queres ficar aí? Inclusive o cara do outro lado era um xará, era o meu nome. E ele falou, comandante, tal, tal. Só que ele queria que fosse para um barco de manuseio de âncora, e eu não tinha especialidade em manuseio de âncora. Eu passei 7 dias no Rio, o barco parado, ia terminar o contrato, quem é do ramo sabe o que eu estou falando, e eu vi só uma noite o pessoal manejando ali, tal, tal. Eu disse, não. Se você me der 2 semanas e eu pegar um treinamento rápido, aí eu consigo. Ele disse, comandante, não dá. Tem que chegar aqui e meter a mão na massa. Eu digo, não dá. Então me liberaram. Tá ok? Chegaram com o rapaz da história lá e liberaram o rapaz. Ele disse, tá, tudo bem, por quê? Aí disseram, um começou a passar para o outro. E o empregado podia saber, mas não falou para o colega dele. Chegaram com o velho, o mais velho que tinha. Chegaram com a madame, a esposa do empresário lá, falou, olha, meu esposo disse que era para dar o seu, que era para indenizar você em tudo que precisava. Ele disse, poxa, será que eu não trabalhei direito? E ele saiu com aquele peso na consciência. Todo colaborador, ele quer saber por que ele está saindo de uma empresa. Entendeu? Todas as empresas que eu saí até então, sempre diziam, Roberto, eu nunca fui demitido na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou um cara exemplar. Pode soar como autoenaltecimento, prepotência. Mas todos os meus empregadores gostaram muito de mim. Ao ponto de eu sair de uma empresa e perguntarem quanto eu queria para ficar, porque eu estava indo para outra que me ia pagar 3 vezes mais. E eu não menti. Pois bem, eles saíram no passeio. O rapaz pegou a mala dele e foi embora. Passou o primeiro dia, segundo dia, tal, até que ele começou a realizar. Quando ele foi entrar na estrada que tinha, num certo deserto desse, ali não passa muita gente, é raro. É uma viva alma que passa, na vida ou na morte. Tem gente que se for com helicóptero, vai ver de cima, tudo bem. Primeiro, terceiro, quarto, quinto dia. Quando chegou no 6º dia, deu um problema num carro do meio lá. Eles pararam, parou todo mundo. Resumindo, ninguém conseguia resolver. O velho guarda, que era o chefe mor que tinha dos motoristas, ele falou, quando apareceu, ele disse, olha, eu entendo um pouco de mecânica. Ah, tá certo. Você sabe consertar? Ele foi mexer, ele disse não. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu quero crer
no advento dos celulares e não tinha sinal nada daquilo, então nós vamos ter que esperar. Nessa história eles passaram 2 semanas até que passou alguém, mas antes disso, nesse dia, nesse momento, um dos rapazes que estava no meio, que não era motorista, ele chegou e falou: senhor doutor, o que é? Diga. Eu queria lhe falar uma coisa. Eu não queria que o senhor levasse a mal. Eu não sou motorista, mas eu tenho certeza que se uma pessoa estivesse aqui, ela tinha consertado seu carro. Ele perguntou quem? O motorista que o senhor mandou embora. Aí ele virou para a esposa e disse: não, espera lá. A minha esposa disse tal, e depois já entregaram para mim, eu mandei liberar tudo. Por que você sabe, faz isso? Ele disse porque ele tinha uma formação muito grande em mecânica de automóvel. Entendeu? E a maneira quando ele conversava comigo, porque ele era muito simpático, muito legal, ele começou a contar. Mas ele não falou isso quando ele foi admitido. Eu não costumo falar, e não é muito bom você falar também. Você vai mostrando isso com o tempo. Só que não apareceu oportunidade. E aí, por causa disso, eles ficaram aproximadamente 2 semanas. Eles deixaram ir embora uma pessoa que não era insubstituível, mas com certeza aconteceu um momento que era imprescindível que aquela pessoa esteja ali. Nesse exato momento, pessoal, no nosso país é noite, está acontecendo dezenas e dezenas dessa situação. Empregadores que liberam colaboradores porque ouviram uma fofoca ou porque realmente o colaborador não presta, ele não tem nenhuma proatividade, tá ok? Ele bebe no serviço, ele engana, ele anda no sapatinho, como eu já falei, mas tem uns que não. E ele perguntou: eu posso perguntar para o senhor por que o senhor fez isso? Ele disse: eu fiz isso porque era uma maneira, entendeu? Eu acho que já tinha até muita gente na minha empresa, porque eu tenho muitos empregados, e como eu vi 6 só que iam ficar, eu vou liberar. Eu pago o que tem que pagar. Sim, mas o senhor podia liberar outro. Poxa, mas eu tenho aqui motorista que está há 15 anos comigo. Ele estava praticamente 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses. Enfim, o rapaz não era insubstituível, mas era imprescindível que ele estivesse ali. E não disseram para ele porque ele foi embora. Eu vou passar agora para não alongar muito, que já estou em 17 minutos. Mas fica aí, me segue aí que isso é bom para você. Criaram um sistema, criaram um projeto para mandar um foguete. Não era para a Lua, era para ficar na órbita de Marte. Tá? Isso é ficção. Eu criei essa ficção e vou jogar para a vida real. Outro milionário, muito rico, norte-americano: eu quero um sistema para eu ver como é Marte, se eu puder ir eu vou, não sei o quê. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo habitar Marte. Eu tenho bilhões e bilhões de dólares. Montaram tudo e o grupo de astronautas que iam eram 10. Todo mundo lá. Então veio o Moore, o chefe Moore, que era capaz de fazer tudo o que precisava fazer. Ele sabia decolar com foguete, ele sabia dar reentrada na Terra se voltasse. Todos eles têm esse treinamento, mas sempre tem o chamado pulo do gato. E eles saíram. E ele conversando com os outros, ele notou que tinha um cara lá que era um pouco mais novo. Tá ok? Ele não conhecia e mandaram para a equipe. O pessoal dele procurou no planeta todo e disse: está aí 10. E um chegando para se apresentar, veio o primeiro, o segundo, ele ia ficando no dia a dia, se adaptando com todo mundo, até que chegou essa pessoa que era um cara, não era novo, mas era o mais novo que tinha ali. Tá ok? Quando faltava 1 semana para tudo pronto para ir, eles descobriram que o peso ia ser excessivo, porque eles precisavam de pessoas lá. Porque ia ter mais ração, gêneros alimentícios ou algo assim. E era melhor deixar um desses em terra para poder levar mais combustível. E aí sim, nós vamos então ter que escolher um desses astronautas. Fizeram tudo baseado no que eu contei na história anterior. E pegaram esse, que era o recém-chegado, digamos assim, embora de muitos anos, porque não é em 6 meses que você treina uma tripulação, às vezes você leva 1, 2 anos. Ele recebendo salário, aquilo tudo, ele chegou lá e disse: olha,
Nós reunimos aqui e o dono, o bilionário, o doutor fulano de tal, nós precisamos tirar um, só vamos para o DI9, por causa de combustível tudo. Tá tudo bem, então, vou pegar minhas coisas. Isso que ele vai pegar as coisas, ele fala com um dos astronautas. Ele perguntou, você tem certeza que sou eu que tenho que ir? O colega dele disse, olha, eu não sei a razão, me chamaram em cima da hora. Foi com o outro, você sabe? Não, dizem que foi lá. Dizem que estão fazendo isso para enxugar a máquina. Que você é bom, mas eles estão te liberando, ninguém está te demitindo. Eles estão desligando você desse grupo, você vai para outro. Poxa, mas se eu for para outro, eu vou sair daqui, mas você é muito bom, você consegue emprego em qualquer lugar. Com certeza absoluta. Mas a gente vai ter que ir. O foguete foi. Daqui para Marte demora. Passou da Lua, foi. Encurtando, faltava uma semana para chegar lá. Quando chega uma semana, o chefe deles lá, estava tudo bem, ele começou a ficar muito ansioso. Isso é ficção. Até então ele não tinha problema de coração. E ele sofreu um mal súbito de tanta ansiedade que ele estava lá. Mexeu com pressão. Ele desmaiou, os outros 8 chegaram na hora lá e bora se reunir aqui. Vocês sabem que o nosso comandante, esse comandante aí, ele é especialista em posicionamento de órbita e reentrada. Quando os foguetes entram, eles têm uma reentrada numa atmosfera como a nossa, que é pesada, que tem 4, 5, 6 camadas atmosféricas, toca fogo e tal. Vênus pode acontecer isso, outros planetas. Só que ele é especialista em colocar órbita. Na órbita tem uma velocidade ali, com uma velocidade tal para não sair pela tangente e não vir para dentro do planeta. Mas todos nós somos capazes, né? O pessoal começou a tremer na base. E teve uns que disseram, não, eu não tenho essa especialidade. O comandante está desacordado, ele sabe que eu só trabalho com isso, vem cá, só sobra você. Ele disse, eu sou um assistente só, eu treinei, mas eu não vou conseguir fazer essa manobra. Não vou, porque muitas das coisas profundas estão com o nosso comandante. E aí o que é que nós vamos fazer? A gente vai tentar reanimá-lo, ainda faltam 6 da manhã, 5 dias terrestres que eles contam. Enfim, o cara não reanimou, ele não ficou morto, mas ele ficou desacordado lá. Ficção. O que foi que aconteceu quando chegou próximo da órbita de Marte? O foguete não conseguiu ficar posicionado, pegar essa órbita para trabalhar e saiu pela tangente. E até hoje, ele está pelo universo. Antes disso, de chegar próximo da órbita, um cara que estava lá, como sempre tem um numa empresa. Pessoal, eu preferia ter ficado. Por quê? Porque aquele rapaz que saiu lá, o cara mais novo, o coroa que saiu, ele tem quase doutorado nisso. Só que no afã de mandar, procuraram, talvez, ele não era o mais novo, mas ele é o mais recente, tudo tal, e deixaram ele lá. Passou pela tangente da órbita e foi embora. Ele deve estar nos confins do universo. O pessoal já deve estar morto, se fosse real. Moral da história. Você que é empregador, você que tem uma empresa, que tem o seu RH, eu não estou dizendo como é que tem que trabalhar. Eu estou dando uma dica pelas coisas que eu já passei e que eu já vi muita gente passar. Nas empresas que a gente trabalha, pessoal, tem pessoas que elas são insubstituíveis, que é muito raro. Mas quando não tem ninguém insubstituível, geralmente tem alguns que são imprescindíveis de estar no local na hora que você precisa. O rapaz, tal qual o motorista que mandaram embora, ele era imprescindível. E aí o que é que acontece? Tem pessoas que quando saem de uma empresa, seja a empresa que for, depois que ela está lá fora, que ela já está bem armada, poxa, a dona Maria, para não citar, olha, a dona Maria, a dona fulana, era ela que podia resolver o problema, procura ela no mercado, ela já está em outro lugar. Eu só sei que quando comandantes que me comandavam, logicamente, Roberto, você tem muita bagagem, vai chegar um pratica, eu quero que você sonde. Então não seja injusto.
No final, muitas vezes, você vai deixar alguém no lugar porque você gosta e essa pessoa não tem culpa. Você chega num patamar, não sei por que saiu, não sei, e tem alguém lá. Você vai ligar, podem dizer para você, tá? Eu tive um colega que ele foi demitido foi demitido por justa causa. Ele era muito explosivo. Eu fui testemunha disso. Cara de marinha, assim, marinha mercante. E ele chorando comigo, lá no Porto de Santos, eu posso falar, poxa, onde foi que eu errei? Eu falei para ele, você errou porque você não sabe beber. Mas como assim, Robertão? Ele chamava Robertão para mim. O problema não é beber, o problema é não saber beber e você não sabe, a empresa tinha que te mandar embora. E por aí vai, pessoal. Então, escute, veja bem esse áudio, aí são 25 minutos, mas vai lhe servir. Quando você tiver poder de mando ou comando, você pense muito bem na hora de liberar, demitir ou desligar um colaborador seu. Você, como a gente diz em Marinha, você pode ficar numa onça tremenda. E quando forem correr atrás dessa pessoa, desse ser humano, tá? Ele pode não querer voltar, ou ele pode voltar se ele não tiver emprego nenhum. Então sempre procure ver, não pegue logo não. Quando você chegar alguém no teu navio, pergunta logo, vem cá. Eu fazia assim, pratica, vem cá. Quando eu era imediato, por exemplo. Você fala inglês imediato, eu falo inglês básico. Tu sabe fazer mais alguma coisa? Eu conheci um que ele estava estudando ciências de computação, ele trancou para poder vir. Ele fez um curso chamado Azon e hoje deve estar imediatando pelos mares do Brasil, aí, ou até do mundo. Muito bom o garoto. Então era isso o vídeo aí, para você não ser injusto, tá ok? Final de tudo, o título dele que eu coloquei é: repare bem, note bem quem você contrata. Porque um dia você precisa mandar embora, mas uma pessoa que você acha que ela é substituível, ela pode ser imprescindível dentro da tua empresa. Obrigado, se você gostou, dê um like. Entre no nosso canal a cada dia está ganhando adeptos, tá ok? Eu estou muito feliz com isso, eu sei então que está rendendo o meu trabalho. E eu passo horas ininterruptas, pessoal, não vou mentir, eu estou dormindo cerca de 4 horas por dia. Um dia eu vou fazer o vídeo sobre estresse positivo, todo mundo acha que o estresse é negativo. Muito obrigado, se quiser uma notificação, vá lá, se inscreva no canal e até a próxima, tchau, eu espero que todos tenham gostado.